Para se compreender certas coisas dentro do texto bíblico, é preciso entender um pouco mais da mentalidade judaica. O Projeto Reina sempre bate nessa tecla. Para você conseguir entender o texto sagrado, é preciso você entender a mentalidade judaica. E o Deus Eterno chamou um de seus profetas, Hoshea, Oséias, e lhe ordenou: tome uma prostituta como esposa e tenha filhos com ela. Parece estranho que o próprio Deus tenha mandado o profeta fazer isso. Mas para entender o texto bíblico é necessário entender a linguagem profética. O profetismo é um serviço espiritual muito específico e hoje em dia é muito mal compreendido por não haver mais profetas como antigamente. O ministério profético, claro, ainda existe, mas não é mais como naquele tempo. Naquele tempo, Yah tinha que ser mais incisivo em falar através de seus profetas humanos, porque ainda não tinha texto sagrado todo reunido e ordenado como tem hoje em dia. E o ungido, Meshirra, Yeshua, ainda não tinha se manifestado. Yah usava profetas de um modo diferente de hoje em dia. Eles não apenas falavam algo, como quem só aparece para dar ordem em nome de Deus. Eles também agiam profeticamente. Eles realizavam ações que demonstravam a vontade de Deus. Às vezes faziam algo estranho, entre aspas, ou inusitado, em referência à mensagem que tinham que entregar. Eles davam sinais com sua própria vida. Falavam através de atitudes, ações, já dando a entender que andar com Deus não é só falar, é viver o que se fala. E aqui nesse caso, do profeta Hoshea, Oséias, o casamento de Oséias foi um sinal vivo para o povo Israel. Esse sinal foi ao mesmo tempo uma repreensão ao povo eleito e a demonstração da aceitação dos gentios, em detrimento dos israelitas infiéis. O homem santo se uniu a uma mulher impura e gerou filhos. Olha só que atitude tremenda. E esses filhos ganharam nomes proféticos. Um dos filhos do profeta se chamava, como lemos na Bíblia em português, Jezreel. Jezreel, que era o nome do local onde a família de Acabe foi exterminada, a mando do próprio Yah. O outro filho do profeta se chamava Lo-Ruhama, que significa em hebraico não misericórdia, ou não tem misericórdia. E o terceiro filho se chamava Lo-Ami, que literalmente significa não é meu povo. O homem de Deus se casou com a prostituta, Gomer, e gerou 3 filhos, Jezreel, Lo-Ruhama e Lo-Ami. Naqueles tempos antigos, principalmente, o nome sempre foi algo muito importante. O nome era colocado no filho como uma espécie assim de um prenúncio de bênção espiritual. Mas os 3 filhos do profeta foram nomeados com nomes negativos, digamos assim. E isso também tem um significado. Ao levar o profeta a casar com uma prostituta, Yah, o Deus Eterno, estava mostrando para o povo que, mesmo ele estando irado contra o pecado deles, mesmo assim ele voltaria a criar laços com o povo, com pessoas que não tinham o favor dele. Era para ter, mas na prática não tinha, porque estavam apegados ao pecado. E várias vezes no texto bíblico a gente vê Yah, Deus Eterno, chamando a idolatria de prostituição. E os nomes ruins dos filhos do profeta representam o ponto de vista do próprio Deus. Yah, o Deus Eterno, criou o ser humano, escolheu um povo para si. Um povo mau, um povo ruim, que já não estava mais se portando como o povo dele, e que não estava merecendo misericórdia. Mas mesmo assim ele não ia abandonar, porque quando ele escolhe, prevalece o projeto dele. Não que a gente vá agora começar a focar no fato de que isso anula a liberdade de ação do ser humano. Não, mas nenhum propósito de Yah jamais vai cair. Quando ele escolhe alguém, ele trabalha a pessoa totalmente, durante todo o período de sua vida. O homem de Deus, Oséias, tinha um filho com o nome de um lugar que acumulava mortos. Um filho que, no nome, era sem misericórdia. E um filho que, em seu próprio nome, não era povo dele, mas era parte da família de Oséias. Da mesma forma que Oséias não podia fugir do fato de que aqueles filhos eram filhos dele, e eram família dele, assim também o nosso Deus, Yah Tsevaot, Deus Eterno, Deus dos Exércitos, ele nos adotou e nos instrui todos os dias de nossa caminhada.
porque nós precisamos disso. A gente precisa que ele instrua a gente todos os dias. Nós sempre estamos fazendo algo que irrita ele, mas continuamos sendo dele e pertencendo a ele mesmo assim. Ele nos instrui e nos guia todos os dias, porque nós como ser humano, não sabemos caminhar por nossa própria força. A gente depende da força daquele que nos escolheu. Sendo que hoje em dia, nós estamos numa condição diferente daquele pessoal naquela época. Porque o Mashiach, Yeshua, já veio, já se manifestou. E nós já temos o texto sagrado todo ordenado que a gente pode se basear nele. Com esses dois elementos, tecnicamente nós temos mais acesso à misericórdia do Deus vivo do que o pessoal daquela época. Do jeito que esse sinal profético foi apresentado no texto de Oséias, Yahweh, o Deus Eterno, estava literalmente dizendo ao seu povo o seguinte: mesmo vocês estando todo errado, eu não vou rejeitar vocês. Pelo contrário, eu vou colocar ciúme em vocês, aceitando povos que não são israelitas. Tipo, enquanto eu vou punindo os erros de vocês, paralelamente eu vou aceitando outros povos, que vocês mesmos consideram como impuro. Mas é Yah que purifica tudo. O pecado de vocês vai gerar o meu apreço a outros povos, a outros filhos, e vai fazer todos vocês me valorizarem no fim das contas. Assim como os seguidores atuais de judaísmo acreditam piamente que o Deus de Israel não tem nenhum tipo de ligação nem relação com os ocidentais que dizem que servem a ele, assim também as pessoas da época de Oséias não viam nenhum sentido em ele casar com uma prostituta e formar família com ela. Mas não é isso que acontece espiritualmente hoje em dia? O Deus Criador formou família conosco. Por meio de Yeshua HaMashiach, os escolhidos que se chegam a ele passam a fazer parte dele, como numa grande família. E isso é maravilhoso, porque Yah não criou só hebreus nesse mundo. Yah não criou só israelitas, ele criou tudo quanto é povo. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que nós somos filhos por adoção. E quando ele diz isso se baseando no direito romano, que era o direito praticado na época. Porque naquela época, a lei romana não permitia rejeitar um filho adotado. Filho adotado não poderia jamais ser rejeitado, por nenhum motivo. Nós que fomos chamados por meio de Yeshua, até seremos disciplinados quando for preciso. Porque nós precisamos que o nosso Deus nos guie e nos oriente. Porque Ele é que sabe o que é melhor para os seus escolhidos. Mas nunca seremos rejeitados. Nunca seremos rejeitados. Esse é o valor do profetismo realizado por Oséias, a mando de Yah Tzivaot, Deus dos Exércitos. Mas veja bem, esse relato não significa que o indivíduo que se considera profeta vai usar isso como exemplo para correr atrás de prostituta. Hoje em dia tem muita gente que distorce tudo que a Bíblia diz. Tem gente que se acha profeta. Eu vou correr atrás de prostituta para ser abençoado igual a Oséias. Não existe isso não. Hoje em dia ainda existe profetismo, mas não nesse nível de Yah, Deus Eterno, mudar a vida da pessoa todinha para usar ele como exemplo de alguma coisa. Esse tipo de profetismo era antigamente. Hoje nós temos o texto sagrado e o Espírito de Deus para nos guiar. Procure andar na luz de Deus, que ela te guiará. A luz de Deus atualmente procede da onde? Do texto sagrado, da Torá de Yeshua. Vamos andar por completo com o Deus Eterno, sem rejeitar Paulo, sem rejeitar Enoque, sem rejeitar texto sagrado nenhum, mas nos baseando nele, no texto sagrado.